Olá, eu vou te ajudar a se tornar um programador profissional e vou te mostrar como sair do absoluto zero em programação até conseguir o seu primeiro emprego ou seu primeiro cliente como freelancer. Então, chegamos à tão esperada série sobre JavaScript. Eu falo tão esperada porque muita gente me perguntava quando vai ter essa aula de JavaScript, quando vai ter a série de JavaScript. Antes de começar a falar sobre JavaScript, eu vou falar um pouco sobre a web em geral. E eu criei 3 tópicos aqui, que o primeiro é HTML, que na minha opinião a gente já tá ok de HTML com a série Descomplicando HTML, porque a gente viu muita coisa. Não que você já saiba 100% de HTML, inclusive eu com 10 anos de experiência eu ainda não sei 100% do HTML, mas essa é a questão, você não precisa saber 100% do HTML, você só precisa conseguir fazer as coisas, e sim, só com a nossa aula do Descomplicando HTML, eu acredito que você já tem essa capacidade, que você já domina o HTML o suficiente para conseguir resolver problemas, conseguir criar coisas, conseguir procurar novas coisas. Como eu já tinha falado, para ser programador você não precisa decorar tudo, mas sim você precisa conseguir encontrar as coisas. Vamos supor que eu precise criar uma tabela, mas eu esqueci como se cria uma tabela. Não é um problema, mas se você conseguir pesquisar how to create a table in HTML, ok, pronto. Funcionou. Isso é ser programador, e sim, só com o nosso curso de Descomplicando HTML, eu acho que vocês já estão dominando HTML plenamente, que vocês vão ter capacidade de fazer praticamente tudo. Claro que talvez vai ter mais dificuldade, vai levar mais tempo, porque vocês estão no começo, mas isso é óbvio, e isso não é um problema, porque requer experiência. Eu coloquei que HTML é estrutura, eu vou fazer uma analogia com a casa. É como se o HTML ele fosse a estrutura básica da casa, com todas as paredes, com o telhado, com todas as divisórias, portas, etc. Por isso que o HTML é a estrutura da página web, porque ele que determina, isso vai até aqui, isso vai até aqui, aqui é o menu, aqui é a parte de conteúdo. Assim como numa casa a gente tem paredes que determina, aqui é o banheiro, aqui é o quarto, aqui é a cozinha, aqui é a sala de estar, etc. E nós temos outro pilar da web, que é o CSS, e eu acredito que só com o nosso curso de Descomplicando HTML, o CSS de vocês já está em 50%. Por que 50%? Porque diferente do HTML, o CSS a gente ainda tem muita coisa para aprender, porque ele é bem grande e envolve muita coisa, o CSS é muito complexo, principalmente hoje em dia que tem o CSS 3.0, que é o novo CSS, que ele é totalmente diferente. Então, por isso, no futuro, eu vou criar uma série sobre CSS para a gente dominar CSS e estar apto a fazer qualquer coisa, porque eu acredito que no momento a gente ainda não está nesse nível. Aí você pode estar se questionando, se a gente não está nesse nível, então por que você está querendo ensinar JavaScript ao invés de CSS para a gente dominar? Essa pergunta ela faz muito sentido, e eu decidi ensinar JavaScript porque com 50% de CSS você já vai conseguir criar uma página HTML, igual a gente já fez. Fizemos com a página pessoal, fizemos com a página da pizzaria. Então só o que vocês sabem de CSS já é o suficiente para vocês conseguirem evoluir. Porém, vocês ainda não sabem nada sobre JavaScript. Então é melhor você saber 50% de duas coisas do que saber 100% de duas coisas, sendo que essa outra é extremamente importante. Aqui eu coloquei o CSS como responsável pelo estilo de uma página HTML, e fazendo uma analogia com uma casa, como se o CSS fosse a parte de design da casa, que seria você pintar a casa, você colocar um porcelanato de uma cor, você mudar o estilo da casa. Toda essa parte de decoração da casa é o CSS que faz. Então a gente tem um HTML, que é a estrutura da página, que são as paredes, fazendo analogia com a casa, e a gente tem um CSS, que ele é o estilo da nossa página, e se fosse levar isso para o mundo real, ele seria a decoração de uma casa, que pintar a parede de tal cor, etc. E a gente tem o JavaScript, que ele é muito importante numa página web e que ele é responsável pelas interações. Fazendo analogia com a casa, é até um pouco difícil criar uma conexão, porque JavaScript ele permite que a gente faça muita coisa, mas é como se o JavaScript ele fosse o responsável por colocasse interruptores na casa que ligasse energia, porque é um evento, e o JavaScript ele é responsável por deixar a página mais interativa, com mais possibilidade do usuário mexer nela, com mais interações para o usuário. Então sim, o JavaScript numa casa ele seria o interruptor que liga a luz da cozinha, ele seria a energia que aquece o chuveiro, ele seria
toda aquela tecnologia que faz um portão abrir automaticamente. Para quem tem portão automático em casa, que é aquele que liga com o botão, sim, aí o JavaScript ele seria responsável por esse papel. Eu falando assim, talvez vocês não consigam imaginar o que o JavaScript faz no final das contas, mas fiquem tranquilos porque eu vou mostrar exemplos práticos para vocês. Mas antes de mostrar esses exemplos, eu vou falar um pouco mais sobre o JavaScript. O JavaScript ele foi criado em 1995, tipo, já tem bastante tempo, 1 ano depois que eu nasci. E quando ele foi criado, o nome dele era diferente, ele era chamado de Mocha, que era M-O-C-H-A, e depois de algum tempo o nome dele foi mudado para LiveScript, e nos dias de hoje o nome dele também é diferente. A gente fala JavaScript, mas é porque esse nome é popular. Porém, o atual nome do JavaScript é ECMAScript, porque a empresa que gere e que cuida do JavaScript é uma empresa chamada ECMA, e o nome JavaScript já era de outra empresa, então eles mudaram, eles chamam de ECMAScript. Mas não tem problema você chamar de JavaScript, todo mundo vai entender. Antigamente o JavaScript a gente só conseguia usar ele para fazer páginas web. Hoje em dia a gente já consegue usar JavaScript do lado do servidor, como se fosse uma linguagem de back-end, que é uma parada bem legal, mas não importa nesse momento. Eu, primeiramente, vou abrir aqui o meu site, jonathanjorge.com.br, que é a minha página pessoal, e vou mostrar para vocês algumas coisas que o JavaScript faz. Logo de cara a gente tem um efeito, que é um efeito de cortina, que ele pega e abre o site. Esse efeito ele foi feito com JavaScript, CSS e JavaScript, mas foi o JavaScript que deu essa possibilidade pra gente. Além disso, quando eu venho aqui e clico e troco de aba, essas abas, esse efeito de troca de aba, ele também foi feito utilizando JavaScript. Ó, só com CSS a gente não consegue fazer isso. Agora eu vou mostrar aqui, esse site, ele é o jQuery. O jQuery ele é um framework criado em JavaScript. Aí você fala assim, mas você não vai falar de JavaScript? Por que você está mostrando um framework? Não importa, porque pelo fato de ser um framework em JavaScript, quer dizer que ele foi feito utilizando JavaScript. A única diferença é que um framework, ele facilita o nosso trabalho. Então vamos supor que tem esse efeito aqui, esse effect. Eu vou rodar o efeito. Viram esse efeito de sumir com slow? Ele foi feito com JavaScript. Agora esse efeito de pular, ele foi feito com JavaScript. Esse efeito de clip, ele foi feito com JavaScript. Deixa eu mostrar outro, highlight. Esse efeito de piscar, ele também foi feito com JavaScript. A única diferença é que o framework ele encapsula o método. O que seria encapsular? Eles vão lá e criam um método, e quando a gente vai usar, ao invés da gente ter que escrever, e ao invés da gente escrever dezenas ou centenas de linhas, a gente só escreve uma e coloca o comando, que foi o comando encapsulado pelo framework. Mas é só isso, por detrás é JavaScript. Vou mostrar alguns outros efeitos. Animate Demo, Toggle Effect. Ó, esse efeito é bem legal e foi feito com JavaScript. Esse tipo de interação também é feita com JavaScript. Perceberam que eu consigo arrastar essa caixa na tela, que é bem legal. Esse outro efeito, ele também foi feito com JavaScript, que é eu conseguir pegar uma div e jogar dentro de outra div e ele identificar isso. Inclusive dá para fazer um jogo com isso, que é bem legal. Esse efeito de aumentar o tamanho também foi feito com JavaScript. Esse Date Picker, que é para a gente selecionar a data, ele foi criado com JavaScript. Ele não aparece, a partir do momento que a gente clica, ele aparece. E a gente consegue navegar dentro dele, que é uma parada bem legal. Esses gráficos, por exemplo, também foram criados utilizando JavaScript. Olha só que legal. Tem interação. Aqui eu consigo clicar e separar a pizza. Olha esse daqui, que ele atualiza em tempo real. Isso daqui também foi feito utilizando JavaScript. Então essa é a importância do JavaScript, porque ele consegue dar mais vida à sua página. Por isso o JavaScript é essencial no desenvolvimento web, porque ele é o que permite dar vida às páginas e tornar as páginas mais legais. Imagina se não tivesse esses efeitos, tipo, as páginas seriam bem zoadas. Então toda essa questão de capturar eventos do usuário, também tem essa parte que é muito importante. O JavaScript ele permite que o usuário interaja com a página. Ele permite que o usuário clique e arraste aqui, por exemplo. Ele permite que o usuário clique aqui e feche. Então toda essa parte de interação também é responsabilidade do JavaScript. Fiquem tranquilos, porque no final dessa série vocês vão estar muito craques em JavaScript e vão estar voando de verdade, porque a gente vai ver muita coisa. Espero que vocês tenham entendido. Se não entenderam, deixa aqui nos comentários, me fala o que não entendeu, que eu vou explicar de outra forma. Pode me chamar no Instagram também, eu sempre tô lá. É isso, bora pra cima, bora continuar estudando.
E parabéns por você estar estudando. Estudar não é fácil, se fosse todo mundo estudaria, mas você vê que não é a realidade, a minoria das pessoas estudam. E sim, eu tenho certeza que esse estudo vai fazer completa diferença na sua vida e que pode mudar a sua realidade se você quiser, levar isso para sua vida. Você pode trabalhar no Brasil, depois pode se mudar para outro país, pode fazer o que você quiser. É isso, bora pra cima, não desista, continue estudando, compartilhe os vídeos com seu amigo, comenta, deixa o seu feedback. Bora pra cima, falou!